seja Deus. Amém, glória a Deus. Também o nosso irmão falou que quando ele está meio abatido, ele coloca um hino para tocar e tudo muda. Também um hino desse, né, nos anima, né, nos dá um novo rumo. É por isso que Davi, ele tocava e o rei, ele se alegrava. Então, as palavras ditas nesse louvor, né, elas nos fortalecem, nos dão uma nova direção, nos dão esperança. E se você prestou atenção na letra do hino, e diz que por mais que os momentos difíceis, né, possam aparecer, mas a certeza, a esperança é que em algum momento a luta ela passa, a muralha ela cai, você passa o monte e você recebe a sua vitória. Por mais, quando esse louvor estava tocando, aí Deus estava falando no meu coração, por mais que a vida de um homem aqui nessa terra seja mais miserável possível, imagina um homem miserável. A vida deste homem vai ser mais miserável que a vida deste que você pensou. Mas se ele está com Deus, ele é que nem Lázaro. Ele morre e ele recebe o maior troféu que em vida ele podia ter, que é o troféu da vitória, a vida eterna na sua vida. Você não sabe que alegria é essa, nem eu nem você, mas um dia nós contemplaremos e nós teremos essa esperança, nós teremos essa alegria do nosso ser, que é o troféu da vitória, o troféu da vida eterna no lado do nosso Deus, do nosso Senhor. Amém? Eu quero que você fique de pé nessa noite e abra sua Bíblia juntamente comigo, livro da história de Jó, capítulo 1, versículo 1. Livro da história de Jó, capítulo 1, versículo 1. Hoje, como já mencionado aqui pelo nosso irmão, nosso líder, coordenador, nosso irmão Ailton Pantoja, né? Nós estamos aqui no nosso último culto na missão com homens, né, deste ano. E como é um culto alusivo, né, um culto à missão de homens, né, eu gostaria de falar um pouco essa noite sobre este tema. E o capítulo 1, o versículo 1 do livro de Jó, ele diz da seguinte forma: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Amém? Um versículo pequeno, até convido a igreja a todos juntos lecionarmos, falarmos esse versículo no 3. 1, 2, 3. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Glórias ao nome do Senhor. Você pode tomar o seu assento. Como é um culto alusivo à missão de homens, eu gostaria de falar um pouco sobre o perfil do homem de Deus. Amém? Amém. Todos nós viemos aqui essa noite no culto de homens, dirigido pela missão com homens, ou quando nós olhamos, você está aí sentado e prestigia um coral de homens louvando ao Senhor. Nada mais é você prestigiar um conjunto, um grupo de homens que servem a Deus, um grupo de homens que temem a Deus, um grupo de homens que são chamados homens de Deus. Mas aí eu pergunto à igreja essa noite: qual é o perfil de um homem de Deus? Qual é o perfil de um servo de Deus? Essa noite eu gostaria de falar sobre este tema baseado na figura e na história de um homem chamado Jó. Este homem, a história deste homem que todos nós conhecemos muito bem, é o livro, seu livro, segundo a tradição, o livro mais antigo da Bíblia, e segundo a tradição também foi um livro que entende-se alguns que foi escrito pelo próprio Moisés. E aqui eu gostaria de falar, no primeiro versículo ele já narra, ele já diz, e ele já dita para nós um pouco sobre o perfil, sobre o caráter, sobre a personalidade, sobre a estatura do homem chamado Jó. Quem é Jó? Quem é Jó na Bíblia? Ele diz aqui no versículo 1, ele fala um pouco sobre Jó. E a primeira coisa que nós podemos dizer é o perfil de Jó. Para falar e usar o perfil de Jó
na vida de Jó é um perfil de homem aprovado por Deus? E a resposta não podia ser outra a não ser sim. É um homem aprovado por Deus. Tanto é que quando Deus está lá falando com Satanás, ele aprova o perfil de Jó. Tanto é que ele diz: viste tu o meu servo Jó? Isto é uma narrativa de Deus aprovando, é um discurso de Deus dando uma aprovação positiva, falando positivamente sobre o perfil de Jó, falando positivamente sobre o caráter de Jó, sobre a pessoa de Jó. Então, logo nós podemos aqui ver um perfil de homem aprovado por Deus era a pessoa de Jó. Então aqui eu posso falar para vocês algumas coisas de um perfil de um homem aprovado por Deus. Em primeiro lugar, o que é característica de um perfil de um homem aprovado por Deus? Primeira coisa, fidelidade independente do lugar. O homem de Deus, o perfil de um homem de Deus, ele é um homem que ele é o mesmo em qualquer lugar que ele esteja. A palavra do Senhor vai dizer que Jó, ele vivia na terra de Uz. Uz, se você for ver, estudar, era nada mais, nada menos que uma terra que tinha também práticas de povos pagãos, de povos e homens, de pessoas que não serviam a Deus. Jó, em outras palavras, vivia no meio de um povo que não servia a Deus, de um povo que não conhecia o Senhor, de um povo que não reconhecia o Senhor. Mas não porque Jó vivia numa terra que não servia a Deus, que Jó se aproveitava daquela situação para ele também não servir a Deus. Não porque Jó vivia em um lugar de pessoas que praticavam o pecado, que praticavam abominações, que ele também, em momentos ocasionais, também praticava as mesmas abominações. Não. Jó, independente do lugar onde ele estava, ele era o mesmo. Ele era íntegro, ele era reto. Independente do lugar onde ele estava, ele dizia: eu sirvo a Deus, eu sirvo ao Senhor. Eu não vou mudar quem eu sou pelo lugar onde eu estou. Eu não vou mudar quem eu sou pelo povo com quem eu me relaciono. Eu sou a mesma pessoa dentro da igreja e fora da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a primeira característica do perfil de um homem de Deus. E aqui nós podemos citar não só Jó, mas também pessoas que foram tiradas da sua terra, que saíram da sua terra, mas que manteram a sua figura ilibada, íntegra. Como por exemplo José. José foi para o Egito, mas não é porque ele estava em uma outra terra, estava longe da sua família. Não, ninguém está me vendo aqui, é uma outra galera que me conhece. Aqui eu posso ser outra coisa. Aqui eu posso ser Zé, né? Só o Zé aqui, né? Conhece o José? Não conheço. Ah, tu está falando do Zé, né? Ah, o Zé eu conheço, ele é da nossa turma. Não, José era José no Egito também. No Egito, no meio da sua família, José era fiel a Deus. José era temente a Deus. E no Egito também. Mulher dos outros é mulher dos outros. Glória a Deus. Noé, mesmo em uma sociedade totalmente depravada, mesmo em uma sociedade totalmente caída, da sua terra, Noé permaneceu sendo amigo de Deus. Noé permaneceu sendo um homem de Deus. Noé permaneceu sendo um homem que tinha relacionamento com Deus, que não mudou o seu caráter, sua personalidade. Noé continuou o mesmo, independente do lugar onde ele estava, independente do lugar onde você esteja, seja você, independente do lugar onde você seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja uma pessoa que é temente a Deus. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu vou correr um pouco. Em segundo lugar, perfil, características do perfil de um homem de Deus: integridade. Glória a Deus! A palavra do Senhor vai dizer que Jó, ele era um homem íntegro. Jó era um homem íntegro. O que é integridade? O que é ser íntegro? Integridade nada mais é do que a característica daquele que não é parcial. Ele é íntegro. Ele é totalmente, porque é alguma coisa. Ele é total, não é parcial. Ele é íntegro. Integridade, quando a gente traz aqui para a leitura
bíblica, para o texto bíblico, nada mais é do que aquele homem que ele tem uma característica, um perfil, uma personalidade de um homem que não muda, de um homem que ele não é parcial, ele não trata uma pessoa de uma forma, da outra ele trata de outra. Ele não é uma pessoa que se relaciona com uma de uma forma, com a outra ele é de outra, que ele tem uma figura em um determinado lugar, mas em outro lugar ele tem outra. Não, ele não é um homem que ele leva os seus princípios e valores em consideração em uma situação, mas em outra ele abnega, em outra ele deixa de lado os seus princípios e valores, ele deixa de lado a sua moral e ele age de uma outra forma. Não, ele é íntegro em todo o tempo. E a palavra do Senhor vai dizer sobre a qualidade daquele que é íntegro. Em Provérbios capítulo 28, versículo 6, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. A integridade para Deus tem valor muito grande. A integridade, ela faz com que as pessoas discernem o certo e o errado, e ele sempre toma a atitude certa. A pessoa que é íntegra não tem problema. Não, será que isso daqui é certo? Será que eu devo fazer isso daqui? Não, ela sempre sabe, ela sempre consegue discernir o certo do errado. Tanto é que a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios capítulo 28, versículo 6, ou melhor, Provérbios capítulo 11, versículo 3, a sinceridade dos íntegros os guiará. A integridade dele sempre está mostrando para ele qual é o caminho que ele tem que seguir. Característica de um homem de Deus, integridade. Aleluia, Senhor. Quais características também fazem parte do perfil de homem de Deus? Retidão. Também vai dizer, Jó capítulo 1, versículo 1. Este era homem íntegro e reto. Retidão, nas nossas palavras, nos nossos dias de hoje, você já ouviu alguém falar, não, aquele homem, ele é correto. Correto. Retidão para Deus nada mais é daquele que não toma vários caminhos. Não, ele sempre está tomando o mesmo caminho. Ele sempre está tomando a mesma decisão. Ele sempre está tomando uma mesma linha de pensamento. Ele sempre está tomando uma mesma linha de comportamento. E qual é essa linha de comportamento? É uma linha certa diante de Deus. Isto é uma atitude correta diante de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O reto, aquele que é reto diante de Deus, ele sempre também são atitudes muito parecidas. Ele sempre também vai levar em consideração aquilo que Deus lhe pensa. Aquele que é reto, ele sempre vai levar em consideração aquilo que é certo, aquilo que Deus ele honra, aquilo que Deus ele se agrada. É o perfil do homem que é reto. Provérbios capítulo 14, versículo 2 vai dizer: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Ou seja, o homem que é reto, que vive em retidão, ele não se desvia para vários caminhos, não. O caminho que ele segue é Jesus. O caminho que ele considera é Jesus. O caminho que ele anda é Jesus. Jesus não é um caminho tortuoso. Jesus não é um caminho, aleluia, que ele leva você para vários resultados na vida. Não. O caminho de Jesus ele é reto, só tem um resultado. Qual é esse resultado? A vida eterna, aleluia. Paz, alegria, mansidão. Qual é o resultado de caminhar com Jesus? Nada mais é do que uma vida com esperança, uma vida
a Deus. Temor a Deus. E aqui é um ponto muito importante. A palavra do Senhor vai dizer que Jó, ele era temente a Deus, homem íntegro, reto, temente a Deus. Jó temia a Deus. E esse temor, como nós sabemos, não está se referindo a um medo. Um medo expressivo, um medo além da conta, não. Todos nós temos medo, inclusive o medo. Um camarada que não tem medo é um camarada que tem uma falha dentro de si, porque o medo é importante no ser humano. Imagina alguém que não tem medo de nada. Inclusive tem um personagem do super-herói que é o Demolidor, né? O homem sem medo. Ele era cego. Mas ele era cego literalmente, né? Ele aprendeu a não ter medo. Ficou cego criança e aprendeu a não ter medo. O homem que não tem medo, o medo é importante porque quando você se aproxima do fogo, você tem medo, porque você sabe que vai causar prejuízo. Então o medo é importante para o ser humano. Agora existe o medo exagerado, que é o pavor, né? O camarada já fez uma coisa 1000 vezes, mas no momento de pavor ele não consegue fazer. O medo exagerado atrapalha. E aqui quando nós falamos de temor a Deus, nós não estamos falando de nenhuma das duas situações. O temor a Deus é a reverência. O temor a Deus é o respeito. O temor a Deus é você considerar Ele em todos os seus caminhos e você não querer fazer coisas porque você respeita, você honra, você considera. Jó temia a Deus. Jó temia a Deus. E algo que falta muito nos nossos dias é o temor ao Senhor. E quanto mais vai se aproximar a vida de Jesus, o temor do coração do homem vai se esfriar. Tanto é que lá em Apocalipse vai dizer que depois de algumas pragas, vai dizer que o homem não se arrependeu. O homem não vai se arrepender daquilo que ele faz. E o temor no coração do homem é algo muito importante. Tanto para que Deus opere coisas maravilhosas, quanto para que Deus abençoe a sua vida. Em Atos lá em Atos nós vamos ver no capítulo 2, versículo 43, vai dizer que Deus operava maravilhas, sinais, prodígios pelos apóstolos, e em cada alma havia temor. Uma das características da igreja primitiva é porque ela tinha temor. A pessoa, o homem, a mulher que tem o temor de Deus na sua vida, ela obtém o favor de Deus para si. No Salmo de número 33, verso 18, vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. O homem de Deus que teme ao Senhor, ele tem o favor de Deus sobre a sua vida. O homem de Deus que teme a Deus, ele tem uma vida abençoada. O homem que teme a Deus, ele tem uma vida livre de muitos problemas. Aleluia! Características de um perfil de um homem de Deus. Um homem que se desvia do mal. Meu irmão, isso daqui faz uma diferença muito grande na sua vida. Tem uma frase da Escola Bíblica Dominical que eu não esqueço, que inclusive era um textual, que dizia uma vida íntegra nos livra de muitos problemas. Isto é, quando você se desvia do mal, você evita muitos problemas para a sua vida. Quando você se desvia do mal, quando você identifica o mal, quando você identifica algo ruim e você se desvia daquilo, isso vai evitar muitos problemas para a sua vida. Tanto é que Provérbios, capítulo 27, versículo 12, vai dizer que o prudente, ele vê o mal e se esconde, mas os insensatos seguem adiante e sofrem o dano. Glória a Deus, aleluia. O perfil do homem de Deus é o homem que identifica o mal e se desvia. Jó, ele vai ter essa característica, vai dizer que ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só, Jó se desviava do mal. O irmão mencionou aqui um fato que agora à tarde, eu acredito que foi durante o dia, foi assaltado o supermercado, né?
E eu vi um vídeo onde muito dinheiro na rua, o pessoal indo lá correndo, pegando muito dinheiro e tal. Foi lotérica? Lotérica dentro do supermercado, enfim. Tinha muito dinheiro lá que não era do pessoal que estava pegando. Imagina você. Não, o nosso irmão louvou um hino aqui que fala sobre padrões que a nossa sociedade forma. A nossa sociedade vai formar padrões de beleza, padrões de comportamento, padrões de conduta. Então, qual é o padrão que a sociedade forma? É que se você, rapaz, bora lá pegar esse dinheiro, ele tá muito besta, rapaz, tu passou por lá e não pegou. Mas tu é muito burro mesmo, né? E a pessoa que pega esse dinheiro não é mesmo, vai lá e devolve para a pessoa. O que quer dizer? Rapaz, tu é otário mesmo, né? Foi lá, levou esse dinheiro, rapaz, nunca mais ele já não estava nem contando com esse dinheiro. E você não sabe que a atitude que você está tomando, ela contribui tanto para o seu benefício, quanto para o seu malefício diante de Deus. São coisas tão pequenas que muitas das vezes elas vão te abençoar ou vão te amaldiçoar. Eu lembro que uma época em que me converti, tinha 11 para 12 anos de idade, e eu lembro que meu pai me mandou eu ir na mesa do supermercado, e ele falou, e eu fui lá comprar não lembro o que, e eu lembro que o rapaz, o dono do supermercado, me deu um troco mais do que ele deveria me dar. E eu falei para o papai, olha pai, o homem me deu mais do que ele deveria me dar. Ele falou, me dá? Vem não, é mesmo, deu para mim. E na verdade, nós não imaginamos que coisas pequenas, quando você sabe, o dinheiro não é seu. O dinheiro não é seu. Em vez que você pensa que você está se beneficiando, você está se prejudicando. O homem que se desvia do mal é uma característica do perfil do homem que agrada a Deus. Em sexto lugar, característica do perfil do homem que agrada a Deus, ele é adorador. O perfil de um homem que agrada a Deus, ele é adorador. Jó, no capítulo, depois que você conhece a história, depois que Satanás toca na sua vida, tira dele tudo aquilo que ele tinha, filhos, casa, propriedade, talvez até amigos, porque quando você tem amigos, quando você não tem amigos. Quando tira tudo dele, qual é a atitude de Jó? De murmurar, de reclamar? Não, no versículo 21 vai dizer que Deus, Jó, ele rasga as suas vestes, se prostra e adora o Senhor. Aleluia! Jó não estava fazendo aquilo apenas por causa da ocasião. Jó não estava fazendo aquilo apenas como uma forma de barganha de Deus devolvendo daquilo que ele tinha. Não! Jó já tinha essa característica dele, tanto é que no versículo 5 vai dizer que Jó, ele fazia holocaustos, se levantava cedo e fazia holocaustos ao Senhor. Jó já tinha essa característica de adorador. O perfil de um homem que agrada ao Senhor, ele é adorador. Aleluia. Ele não adora só na igreja, ele adora em casa, ele coloca o louvor lá para adorar ao Senhor, ele dobra o seu joelho, ele glorifica o Senhor, ele recebe uma vitória, ele dá culto e ação de graça. O perfil de um homem que agrada ao Senhor, ele é adorador. Aleluia. Todos os homens que a Bíblia relata que tiveram um grande relacionamento com Deus eram homens adoradores, tinha esse perfil de adorador. Davi, ele era um grande adorador ao Senhor, e quando vai se reunir as ofertas para a construção do templo, imagina um homem rico, né? O que ele vai dar? Tem tanto dinheiro, vai dar dinheiro, não vai danificar, não vai alterar quase nada a sua fortuna. E Davi ele diz, não, de tudo que está precisando eu vou dar a mais, porque eu não farei sacrifício que não me custe nada. A adoração de Davi era assim,
principal. Abraão era um homem adorador, adorava a Deus. A sua adoração foi tão profunda, a sua adoração foi tão grande, ao ponto de um dia Deus ele falou: eu quero uma adoração diferente hoje. Hoje eu quero uma adoração através do teu filho, do sacrifício do teu filho. Ele falou: não tem problema, eu sou adorador. Aleluia. Louvado seja Deus. João capítulo 4, versículo 23 vai dizer, Jesus ele vai dizer: mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que Deus procura para seus adoradores. Deus ele procura adoradores. Deus ele procura adoradores. Você quer ganhar com Deus? Seja um adorador. Você quer chamar a atenção de Deus? Seja um adorador. Você quer ter um perfil de homem de Deus? Seja um adorador. E agora, para terminar, em sétimo lugar, você quer ter as características de um homem, de um perfil de um homem de Deus? Seja uma pessoa grata. Tenha gratidão. No versículo 22, ainda do capítulo 1, vai dizer: em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó não pecou, Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Isto é o homem que diz: eu não tenho carência de nada. Deus não me deve nada. Deus não está me devendo nada. Eu glorifico o seu nome por tudo que eu tenho. E tudo que ele tirou também eu glorifico o seu nome. Gratidão era uma característica de Jó. E não tem uma coisa que agrada tanto ao Senhor como a gratidão. O salmista ele vai dizer no Salmo de número 103, no verso 1 ao 5: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, que retira a tua vida da cova, que te coroa de benignidade, de misericórdia, que supre todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Deus ele se agrada do homem e da mulher que tem a atitude de gratidão. Amém. Que reconhece o que Deus ele faz, que reconhece, que vê o que Deus ele faz por ele, tudo que Deus ele faz pela sua vida. Aleluia. Meu irmão, não tem uma coisa pior do que uma pessoa ingrata. Uma pessoa que você faz, a pessoa não reconhece. Você faz, a pessoa não vê. Você faz, e quando você deixa de fazer uma vez, a pessoa reclama. Tem até ditado que diz que você faz 99 vezes, deixou de fazer um. Se nós, seres humanos, somos assim, imagina o nosso Deus, que pede conta de todas as coisas. Quando Jesus ele cura 10 leprosos, só volta um. Não fazia nem parte daquela localidade. Ele diz: só esse daqui voltou para agradecer. Com certeza ele teve a sua vida abençoada. Com certeza ele teve a sua vida mudada. Aleluia. Eu não sei quais têm sido as suas atitudes. Eu lembro aqui de um homem que eu acompanho ele nas redes sociais. E ele tem uma atitude milionária. A atitude dele milionária, ele dá esse exemplo, ele fala isso daí para todas as mentorias que ele dá. E ele diz o seguinte: a primeira atitude que ele tem na manhã, ele acorda todos os dias, 5 horas da manhã, e a primeira atitude que ele tem um caderno, é onde ele chama de caderno da gratidão. Todas as manhãs, o exercício que ele faz, o primeiro exercício, é escrever naquele caderno por todas as coisas que ele é grato a Deus. A primeira atitude dele pela manhã é anotar tudo que ele tem, tudo que ele é grato, por todas as coisas que ele é grato a Deus. Ele diz que esse exercício libera, quando você tem um sentimento de gratidão, você libera um hormônio. E esse hormônio ele faz com que o seu corpo se sinta bem. Aleluia. Então, quando você é grato, você traz benefício
vida, para a sua saúde. Então seja grato a Deus. Você pela manhã, você reconhece, você olha e diz: Senhor, muito obrigado. Aleluia. Por mais um dia que me destes com vida. Muito obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor tem me preservado. Aonde muitos hospitais estão cheios, lotados, sem leitos. Mas o Senhor me faz deitar e levantar na minha cama, aconchegante. Aleluia. Você pode dizer, eu convido você a ficar de pé para nós encerrarmos. Você pode dizer, diante de tantas características, diante de tantas atribuições de um perfil de um homem que serve a Deus, de um homem de Deus, de um homem aprovado por Deus, que você pode dizer, são coisas um pouco difíceis de seguir, são coisas um pouco desafiadoras de tomar para a minha vida. E eu não vou dizer para você que não é. Mas Deus, Jesus, Ele nos deu um companheiro. Ele nos deu alguém que nos ajuda nos nossos momentos de fraqueza. Ele nos ajuda a mudar o nosso interior, a mudar aquilo que eu e você dizemos, eu não consigo mudar aqui. E é nessas coisas que você não consegue mudar que esse nosso amigo chamado Espírito Santo, ele é fenomenal em trabalhar na nossa vida. Naquilo que você diz, eu não consigo deixar, é que ele consegue trabalhar na sua vida. E ele, quando você deixa ele trabalhar na sua vida, quando você dá para ele a total livre ação sobre a sua vida, ele começa a fazer algo tão extraordinário que ele começa a plantar em você coisas que agradam a Deus. Que coisas são essas? Algo que a palavra do Senhor vai chamar de fruto do Espírito Santo: paz, mansidão, gozo, longanimidade, benignidade, bondade. Aleluia. Então eu sou irado, pisou no meu pé, eu piso no outro. Deus, ele dá mansidão, temperança, domínio próprio. Se me bater numa face, eu dou dois nele. Deus, ele consegue trabalhar nisso em você e transformar a sua vida. Transformou a minha vida, transformou a vida de muitas pessoas aqui, transformou a vida de várias pessoas. Deus, ele está aqui para transformar a sua vida também. Nessa noite, se tiver alguém aqui que queira ter a sua vida transformada por Jesus, já que você veio aqui essa noite, ouviu a palavra do Senhor, e você diz, talvez, já que Jesus transforma mesmo a vida das pessoas, mas eu quero ver também se ele transforma a minha vida. Eu convido você a tomar a decisão hoje de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se tiver alguém essa noite para aceitar a Jesus, eu convido você a vir até aqui na frente do altar, e eu quero orar por você. Queremos orar pela sua vida. Hoje, Deus não quer que você saia daqui sem que o seu nome esteja escrito, aleluia, no compêndio, lá no hall daqueles que irão tomar a coroa da vitória, a coroa da vida. Amém? Se tiver alguém para Jesus, se direcione até o altar e nós iremos orar por você. Mas se não estiver, eu quero orar também por todos que estão aqui neste lugar, porque a palavra foi para nós, a palavra foi para mim, e eu quero ter o perfil de homem de Deus, eu quero ter o perfil de homem que agrada a Deus, mas eu sei que sozinho eu não consigo. Aleluia. Por isso nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos ajude. Amém? Feche os seus olhos essa noite, Pai. Aleluia. Eis aqui a tua igreja. Eis aqui a tua eleita. Senhor, aleluia. Houve uma obra que tu começasses na nossa vida. Desde o dia que